Salve, rapaziada, que papo produtivo na área, hoje diretamente das dependências do Vila Urbana aqui em Caxias, recebendo a minha amiga Irani, gestora de qualidade. Uma honra ter você aqui para a gente bater um papo, conversar, falar sobre tudo aquilo que o pessoal sempre quer saber, mas ninguém conta, né? Aqui a gente conta. Então, seja bem-vinda, uma honra ter você aqui. Bom dia, Erison. Prazer, imenso estar aqui contigo, né? Um momento bem prazeroso para mim também, né? Visto que a gente já se conhece de longa data, né? E dizer para vocês que vamos lá, vamos bater esse papo aí, vamos trazer, né, algumas inspirações aí para a galera. A nossa ideia aqui é trazer experiências, né? Trazer aquela rotina, aquela conversa da hora do almoço que a gente sempre tem, né? Que a gente costuma dar aquela risada, descontrair, falar sobre algumas questões. E hoje o nosso papo aqui é sobre juventude, sobre os nossos jovens e o mercado de trabalho. Então, o primeiro episódio eu já queria te trazer aqui, porque eu sei que tu tem bastante experiência em relação aos jovens. Tu costuma contratar muitos jovens, dar oportunidade. Então, primeiramente, eu gostaria que tu se apresentasse para o pessoal, e depois a gente já contextualizar um pouquinho a respeito dessa questão dos jovens. Perfeito. Então, né, meu nome é Irani, né, todo mundo me conhece como Ira, né, então comecei minha carreira muito jovem também, né, muito cedo, e sei o quanto que é desafiador a gente construir uma carreira profissional, né, visto que a gente precisa ter alguém, né, algum gestor, alguém que nos contrate e nos dê essa oportunidade de fazer, né, mostrar a nossa habilidade, o nosso conhecimento. Então, eu vim muito cedo para Caxias, né, com 17 anos. Então, minha primeira experiência em Caxias foi uma oportunidade que eu tive numa padaria, então como balconista. Isso já me deu um horizonte de como fazer para engajar as pessoas, né, a empatia, o atendimento ao cliente. Então, isso já me deu um norte de como seria a minha carreira profissional. E com isso eu comecei já a estudar e buscar conhecimento e me desenvolver. Né? Trabalhei em grandes empresas de grande porte metalúrgico, né? Também sempre foi muito desafiador por relação a ser mulher, né? Ainda a gente tem todo esse tabu, que agora não é tão tabu, já foi várias vezes quebrado, né? Digamos assim, pelo profissional mais feminino, mas dentro de uma grande corporativa onde a gente tem ainda vieses, né, de ser um polo mais para a área mais masculina e tal, e a parte da gestão mais feminina também é um desafio nos dias de hoje, né. Então eu vejo que a gente tem um leque de bastante oportunidades, né, de desenvolvimento, de crescimento profissional, e a gente precisa também estar preparado, né, e trazer essas oportunidades para os jovens, né, que estão aí em busca, tanto na parte, né, metalúrgica ou na comercial, ou enfim, aonde a pessoa quer buscar, né, novos horizontes para elas, a gente ter esse leque um pouco mais aberto, né, para oportunizar as pessoas. Sabe que quando eu comecei a estruturar essa ideia do papo, né, do podcast aqui, foi muito em relação a um trabalho de faculdade que eu fiz em relação aos jovens, e eu notava que eles tinham muitas dúvidas. Até a questão, como é que eu pego o ônibus no meu primeiro dia? E quando eu entrar na empresa, como é que eu faço? Vai ter alguém para me ensinar? Vai ter alguém para me orientar? O que eu não devo fazer? Como que é a melhor forma? Então a gente nota hoje que o nosso cenário, principalmente metalúrgico, ele está com uma dificuldade, né, de conseguir mão de obra, do pessoal se especializar nessa parte, e principalmente em relação aos jovens, né? Os jovens não querem mais saber dessa parte aí de entrar numa empresa, ficar lá 20 anos, 25 anos, tudo é muito dinâmico, né? Sim. Como tu enxerga essa parte, Ira? Como tu se prepara para tratar essa parte dos jovens, visto que tu tem muitos colaboradores jovens, né? Perfeito. No sentido assim, né, hoje a gente fala muito das gerações, né, a minha geração, a tua, é uma geração diferente da que está agora em mercado, né, que é a geração Z, né, então é uma geração que ela é muito dinâmica, ela é muito acelerada, ela busca oportunidades rápidas, né,
por questão de ser a primeira geração nativa do digital, né? Então, de 1995 a 2010, a gente fala da geração Z. Então, é uma geração que ela está em busca constante de oportunidades, de valores também. Eles têm os valores muito bem desenhados para eles, o que eles querem para a vida deles. E muitas vezes vir para o ramo também da metalúrgica, né? A gente, como gestor, a gente tem um desafio enorme, né? Para trazer esses jovens também e adaptar no ambiente. Diz que é uma era digital, a informação está aí, então é tempo real. Né? A gente fala muito também na questão de trazer esse jovem para dar oportunidade, mas como o nosso ambiente vai também, dentro das grandes empresas, adaptar eles, né? Porque a gente tem várias gerações dentro da organização. Então, como fazer com que esse ambiente seja bom pro jovem, né? E como tu colocasse muito bem, eu tenho vários jovens na minha equipe e eles vêm com uma visão totalmente criativa, uma visão de fazer algo diferente, de transformar, de usar o digital. Então eu vejo que são oportunidades abertas, né? Eu principalmente busco isso, né? Ter as várias gerações dentro da minha equipe, mas a geração Z ela vem sempre com uma energia maior com relação ao digital, né? Que é a primeira geração dentro do digital, então é natural que seja assim, né? As pessoas mais aceleradas, né? Quando tu enxerga hoje, tu, por exemplo, contratou lá um colaborador, tu vê que ele tem muito potencial, mas algumas questões ele ainda peca. Quando tu olha para esse colaborador que está iniciando, que está com todo o gás, que tem todas essas informações, que hoje muda a todo momento, é informação, tem algum momento que tu chega e tu pensa, primeiro tu pensa assim, esse rapaz ou essa moça, eles são muito bons. Eu não queria que eles fizessem os erros, ou melhor, que eles cometessem os erros que eu cometi. Como tu aborda isso? Eu já fiz isso e deu errado. Tem alguma maneira de falar com o pessoal para que eles não cometam o erro que tu cometeu? Sim, com certeza, né? A gente traz muita experiência, né? E a gente procura deixar um papo aberto, né? Uma conversa sempre mais reservada, mas um papo aberto de experiência, de troca de conhecimento mesmo, né? Porque sou gestora, eu tenho todo o conhecimento, todas as vivências, todas as experiências, mas algumas habilidades, né, e fatos que aconteceram que eu posso trazer na mesa e dizer para a pessoa que esse não é o caminho adequado e que se a gente corrigir a rota, ela vai se desenvolver com maior rapidez também, né, unindo essa experiência e o conhecimento. Mas nem sempre também sou a dona da verdade como gestora, né, sempre é uma troca. Né? A pessoa vai relatar o que ela está sentindo naquele momento, né? Trazendo também o momento ali, né, para a mesa para a gente discutir esse bate-papo. Mas assim, é uma conversa bem aberta, trazendo um pouquinho do que foi vivido, do que eu experienciei e dizer que o caminho não é o adequado aquele ali, mas não forçar a pessoa para seguir o mesmo caminho que eu trilhei, porque isso é uma vontade dela, um momento dela, né? De repente ela está tendo uma visão que eu não tenho. Então essa troca de experiência num papo aberto, num papo a dois, né, sempre é bem-vindo, a gente aprende muito como gestor também, e é aquilo que eu comentei um pouquinho atrás aqui, né, é a questão da adaptação. A gente aprende muito com a geração mais nova, porque eles vêm com uma visão, uma criatividade que a gente não tem na nossa geração, né, que é a Y. Então a gente sempre estar aberto a ouvir e sim trazer um pouco da experiência e do conhecimento para que a gente consiga influenciar a pessoa por um caminho correto, né? E fazer esse bate-papo. Até para o pessoal de casa que vai nos assistir depois, a gente já trabalhou junto, eu e a Irani, pessoal, então é uma alegria, de novo, ela estar aqui, e eu lembro que a gente conversava muito, né? Em relação a qualquer questão, era a ira para mim, né? Agora para os demais também vai ser. Então a gente conversava muito, né? Eu lembro que tu chegava, a gente trocava ideia, tem tal coisa, acho que é legal, vou fazer tal curso. Isso era muito bacana, né? Porque com a parte dos jovens, até por ter experiência um pouco com integração, tinha muitos jovens, né? E eu lembro que aconteceram várias coisas engraçadas, mas
tem algo que me marcou assim. A gente fez a conversa com o pessoal, daí teve o coffee ali, um momento, todo mundo voltou e um rapaz não tinha voltado, né? Cadê o fulano? O fulano foi fumar um cigarro. Pô, foi fumar um cigarro, tá, beleza? Ele voltou e tal, tá tudo certo contigo, colega? Hoje eu não tô muito legal. Só que daí, qual era o contexto, né? Ele tava entrando na empresa, a gente tava falando de normas, falando de regras, e isso é algo que talvez seja mais comum do que eu imagino, né? Do que aconteceu comigo uma vez, mas com certeza já aconteceu com outros colegas, outras empresas, enfim. Esse ponto, como tratar esse ponto? Porque a gente ainda não sabe se aquele colaborador que vai entrar, ele é um cara que vai agregar, talvez ele não vá agregar, mas como que eu faço para tratar isso, para deixar, para ele ter aquela chance de mostrar o trabalho dele, de mostrar o potencial dele? Como tu enxerga essa parte? De novo, né, a gente está vivendo a gente está num mundo, né, muito rápido, muito dinâmico, muito acelerado, e as pessoas elas estão, né, a gente está vivendo a era da ansiedade, na verdade, né, e as pessoas estão conectadas o tempo inteiro, no digital, a vida pessoal, é a vida profissional. Tanto nesse case que tu traz para nós debater aqui, né, é a relação do não estar muito bem, qual que é o motivo dele não estar muito bem. Observa que tem um cenário ali, né? Tem um contexto. Estou fumando, estou desopilando a mente, né? Para saciar algo que está me incomodando, né? Então eu busco algum refúgio, né? Através do cigarro, enfim, bebidas. Então a gente não pode ter esse pré-julgamento, né? Nesse momento, porque tu não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Então eu, como gestora, como é que eu faço, né? Eu procuro ter esse papo mais aberto, né, ter mais abertura com os funcionários para que eles me tragam também questões pessoais. E aí dentro das questões pessoais tu consegue trabalhar o lado profissional e o lado pessoal também da pessoa, né, porque a gente é um complemento, a gente não é só um profissional, a gente tem uma vida, né, uma vida fora da empresa. E como que é isso? Isso afeta diretamente o meu profissional. Se eu não estou bem lá fora, eu tenho alguma questão pessoal me incomodando, eu vou buscar algum refúgio, alguma coisa. Então eu tenho que não julgar, me botar, né, usar um pouquinho da empatia, me colocar no lugar do outro e dar esse espaço para que ele me mostre que ele tem um problema, mas que ele está disposto a vir para aquela oportunidade e fazer o seu melhor. Então, nesse primeiro momento, eu sempre dou a oportunidade da pessoa me trazer, né, algumas questões pessoais ou profissionais, claro, dentro da confiança dela e da abertura dela. Jamais eu vou invadir a vida, né, do profissional, mas sempre trazendo deixando as portas abertas, né, para que ele se sinta confortável de chegar, né, eu tenho uma gestora que eu posso chegar e conversar aberto, que não vai me julgar, que vai tentar até muitas vezes me dar um caminho mais correto a seguir. Então esse deixar as portas abertas, eu acho que é a grande sacada, sabe? Eu falo até por mim, eu sou uma pessoa, já fui muito mais, mas eu sou extremamente ansioso. Agora eu tô me controlando para não ficar tocando piano na mesa, sabe? Mas eu tenho aquele costume de estar sempre se mexer. E eu fui procurar ajuda, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante, é um ponto que tá mudando também, né? De tu é homem, tu vai lá procurar um psicólogo, tu é gay. Isso a gente fala aqui como se... A gente mudou muita coisa, mas ainda tem esse preconceito, vamos dizer assim, de tu buscar ajuda. Se eu for buscar ajuda, ou tu tá com um problema, ou a mulher te deixou, ou sempre tu vai ser julgado por alguma coisa. Então, eu acho que é importante, né? Como tu falaste, né? A gente nunca sabe o que as pessoas passam do lado de fora da empresa. E as pessoas também falam, deixa de lado de fora o que não é da empresa e traz para dentro só o que é profissional. Não tem como separar isso, né? Ou se tem, eu particularmente ainda não descobri como faz, né? Então, quando a gente fala de jovens, a gente fala essa questão da ansiedade, né? Eles estão o tempo inteiro conectado, jogando, pensando. Como tratar também essa parte, porque vai começar um colaborador contigo, correto? Tu vai chegar para ele e falar, tu tem um potencial muito grande, mas tu precisa procurar um psicólogo para dar uma acalmada, ou sei lá, fazer algum tratamento, alguma coisa.
Esse é um ponto que não era muito falado, né, até um tempo atrás. Hoje, como a gente pode abordar isso? Ele é um tema bem interessante de se trabalhar, tá? E como tu disse, né, ainda tem alguns preconceitos, né, com relação a eu ir num terapeuta, eu ir lá para trazer algum viés, né, e desabafar também, né, coisas que às vezes eu não consigo dentro do meu ambiente profissional. Então é admirador quem consegue dizer isso, que faz terapia, vai atrás. E dentro do mundo corporativo, com os funcionários das gerações mais novas, né, que a gente fala da geração Z agora, né, e a alfa e a beta que vai vir, então são gerações do digital. Então é normal que eu tenha um pouco da ansiedade, e nós também, da geração anterior, né, de estar conectado, de pegar o celular, a dopamina, né? É ter um estímulo para me manter ativo. O tema não é tão interessante, né? A gente observou esse tema esses dias em uma palestra que a gente deu pro pessoal. Quando o tema não é interessante, eu desconecto e eu vou pro celular, né? É um minutinho aqui que eu vou ver, vou responder uma mensagem no WhatsApp. Mas eu estou aqui de corpo presente nesse ambiente, né? E ao mesmo tempo eu quero estar conectado. Então ele é um tema bem interessante de se trabalhar, tá? E ele é bem desafiador para os gestores mais ainda, né? Um público mais desta geração, a gente tem um desafio maior e a gente tem que entender que eles são dessa era, né? E como fazer isso para te ser produtivo, entregar uma eficiência boa, né? Entregar as tuas demandas diárias sem que eu consiga me desconectar. Então a gente faz o que, né? Peguei alguém no celular, tá conversando, tá no WhatsApp, tá no Instagram, no Facebook. Hoje é normal isso. Como tu fazer com que as pessoas entendam, né? Eu sempre levo pro lado, tá tudo certo, vocês podem usar, né? Não tem problema de usar. Mas quando você está dentro de uma operação crítica, uma operação de risco, de segurança, risco para sua própria saúde, né? A gente tem ambientes para usar o celular. Então, dentro de uma empresa fica mais desafiador de fazer este controle, né? E concordo com você. Então, de novo, né, a gente vem pela linha do conscientizar, orientar, mas também deixar claro para as pessoas, né, que elas estão ali presentes para executar uma atividade, uma tarefa, e que em algum momento ela vai parar para tomar o seu cafezinho, fazer seu lanche, e aí sim ela vir e se conectar com o celular dela. Né, estar num ambiente mais seguro até para ela, né? Estar no telefone, né? Estar se conectando. Então, no ambiente fabril, a gente entende que isso é um desafio hoje, nos dias de hoje. E como fazer com que as pessoas não levem para um lado, né? Tá me cuidando. Agora não deixa eu fazer minha atividade, né? Tá aqui, né? Me vigilando. Então, não é nesse sentido, mas no sentido de trazer a clareza para a pessoa. Tá no ambiente fabril, tu tá se expondo ao risco. Como que a gente faz para que você entenda, né, que isso é importante até para a sua saúde. Então a gente traz isso com um nível de conscientização mesmo, né, orientativo, conscientizando, dizendo você pode usar o celular, mas em ambientes que são permitidos, né, ou no seu intervalo, ou no seu cafezinho, ou enfim, num ambiente que está propício para aquele uso, né. Mas é um tema, assim, interessante da gente trabalhar. A gente traz alguns cases, né, de empresas grandes com risco de acidente, no nível de conscientização mesmo, né, mais para olhar para a questão de segurança da própria pessoa. Falando também dessa parte de conversar, de contextualizar, de estar sempre tentando orientar, né, essa parte do colaborador. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu eu tinha muita dificuldade em chegar e conversar, e aos poucos eu estou me desenvolvendo, ainda estou tentando amadurecer mais essas questões de como tu chegar, tu conversar, como tu dar a tua opinião, de tu dizer, não concordo com isso. E às vezes eu acho que o tipo de abordagem que é usada também ela é importante, né? Principalmente quando a gente fala dessa geração Z, enfim, é difícil tu chegar e abordar algumas questões, né? Quando a gente vai, eu vejo que eu tenho irmãs mais novas, enfim, o comportamento que o meu pai, que a minha mãe tiveram comigo, hoje é totalmente diferente, né? E eu entendo que são outras épocas, outras questões.
Mas eu também tento ver o lado do gestor, né? Porque o gestor também é cobrado por entregas, por, enfim, N questões. Essa parte. Tu já chegou, tu já tentou conversar com o colaborador. Só que ele é um colaborador que te entrega. Porém, essa parte comportamental, vamos dizer assim, e a parte de conversa, ele chegar a conversar contigo e tu chegar a conversar com ele. Tentei uma, tentei duas. Tu tolera essa parte por ele ser um colaborador que te entrega ou não? Bah, que saia justa aí. A questão comportamental, ela é bem no sentido assim do desenvolvimento do grande profissional mesmo, né? Então a gente sempre fala que 50% é a entrega técnica, né? Aquilo que tu conhece, tuas habilidades, tuas experiências, né, profissionais que tu traz para compartilhar no meio, e o outro 50% é o comportamental. Como que tu interage com os colegas, como tu responde para o teu superior imediato, como que tu faz a tua rede, né? O teu network dentro da organização. E sim, a gente já aconteceu algumas vezes, né, de ter esses desvios de comportamento dentro do time, né, e a gente sempre trazer para o lado do exemplo, né. Cara, como que você gostaria de ser tratado? Vamos inverter os papéis, né? Você na minha cadeira de gestor e eu na sua cadeira de subordinado, né, de funcionário. E aí, como seria o meu desvio de comportamento contigo? Então, eu trago isso com um bate-papo também. Eu sempre, a minha gestão é muito feita assim na conversa, na orientação. E eu vou tentando até que a pessoa diga para mim que ela realmente não vai mudar porque ela tem esse perfil ou ela tem essa crença limitante e vai ser assim. E então eu trago essa inversão de papéis. Como você agiria comigo? Não, eu faria isso, aquilo ou aquele outro. Ok. Você acha que eu preciso chegar numa via de demissão realmente porque não tem volta. Né? Isso em casos extremos, né? Conversei uma vez, 2 vezes, 3 vezes e a pessoa não mudou o comportamento. Então, vamos inverter os papéis. Se você fosse o gestor, o que você faria? E a pessoa me dizer tudo o que eu deveria fazer com ela mesma. E aí traz um ponto de reflexão de, poxa, peraí, se eu estou dizendo o que ela deveria de fazer comigo, por que eu não mudo? Né? E às vezes é a questão mesmo de não querer mais. Cara, não quero, o ambiente não tá legal, ou eu não me adaptei, ou eu não tô feliz aqui. E aí também é a percepção do gestor. Inverter os papéis e a pessoa não teve esse nível de consciência de realmente eu estou errado e preciso mudar meu comportamento, aí você realmente pede para a pessoa, você está feliz no ambiente onde você está? Não, eu não estou. Então, ok. Né? A gente tem 2 caminhos, né? Explica também para o funcionário qual o caminho que ele deve seguir, né? Para partir para uma oportunidade melhor e, né, deixa a pessoa livre para as escolhas dela. Mas a questão comportamental, ela é assim, é a cerejinha do bolo, né? Porque não adianta você ser um baita no profissional e a questão comportamental, o tratamento com as pessoas ser totalmente desviado daquilo que tu tem de habilidade, conhecimento, experiência, vivência, tudo aquilo que tu construiu. Isso acaba ali, sabe? Sim. Acaba ali, então não tem outro caminho de se fazer, não ser assim. Deixar claro, né? Essa parte, tu falaste de ter essa parte de mudança, né? De eu me colocar no lugar do outro, ter a parte da empatia. Para o pessoal que está nos assistindo, para o pessoal que quer entrar numa empresa, quando tu enxerga a Irani lá do começo, qual tu acha que foi a grande questão que tu não trabalhou corretamente naquela parte, naquela época, que hoje tu entende, se eu tivesse feito isso aqui diferente, talvez a minha carreira tinha tomado outro rumo. Qual é como que eu vou perguntar assim, deixa eu formular melhor. O que tu enxerga que tu deveria ter mudado lá no começo, que tu só viu agora, depois de estar mais preparado, depois de estar com uma outra mentalidade? O que tu poderia falar pro pessoal? Isso aqui é importante. Gente, o que é importante hoje, além, evidente, de ter esse contato, né? Essa rede, ser uma pessoa aberta, né? Em outras palavras, sendo bem transparente contigo, ser uma pessoa mais aberta. Porque no começo da minha trajetória eu era uma pessoa muito fechada,
Não tinha conhecimento estratégico, por exemplo, né? De ter essa abertura, de conversar com as pessoas, de fazer um bate-papo, trocar o network, saber quem é o Herisson, o que o Herisson faz, qual o cargo que o Herisson ocupa, o que motiva o Herisson. Eu não tinha essas percepções, então a mente fechada. Então a gente tem que estar com a mente aberta. E quando eu falo mente aberta, é o todo. Tá? É o que eu vivo aqui hoje, é o que está acontecendo no mundo, é o que o meu vizinho tá organizando e está fazendo. Porque às vezes é numa conversa, num bate-papo que surgem as grandes ideias. Só que se tu tem uma mente fechada, tu acaba não percebendo as coisas que estão ocorrendo no teu lugar, no teu redor. Né? E tu acaba perdendo alguns lugares, algumas posições importantes dentro de uma organização por ter a mente fechada. Ou não ouvir, muitas vezes, né? As pessoas, como tem que ser. Então é escutativo. Então, se lá atrás eu tivesse essa orientação dentro do meu profissional, estar com a mente mais aberta, né? Eu não sei tudo. Copinho vazio, né? Quando a gente tem o copo muito cheio, a gente não entra nada, né? É um copo cheio, vai entrar o quê? Então é nesse sentido, sabe? Usando um exemplo aqui, um exemplo bem metafórico, né? Quando tu tá com o copinho cheio, nada entra. Então esvazia o copo. Então o que eu faço hoje, nos dias de hoje, né? Eu esvazio o copo. Todo dia. Todo dia eu vou pra organização com o copo vazio. Porque todo dia eu aprendo com um funcionário meu. Todo dia eu aprendo com um par meu. Todo dia eu aprendo com um superior, né? Com uma troca, com um network, com uma experiência. Então estar aberto. Porque às vezes as oportunidades de crescimento profissionais ocorrem a todo momento, né? Se eu não tivesse uma abertura com o Herisson, né? Sim. Eu não estaria aqui, né? Então, para mim também é grandioso estar aqui na tua frente, né? É um prazer estar aqui, porque isso mostra a admiração que você tem por mim. Então, ser um profissional referência, exemplo, é trazer essa admiração para as pessoas. Quem é a Irani? Quem é a Ira, né? Quem é essa pessoa? Tem que ter um contexto, né? Então, estar aberto a isso. Aproveitar as oportunidades que vêm. E lá atrás eu não tive essa orientação, eu não tive essa visão, né? Então a carreira profissional foi um pouco mais dolorosa, digamos assim, né? Mas hoje eu agradeço também pelos desafios que me vieram na carreira profissional, que me trouxe até onde eu estou, né? Então sempre é um agradecimento por trás, né? Das coisas boas e das coisas ruins, digamos, os desafios que a gente passa, que isso transforma a vida da gente, né? Tu sabe que a gente vai conversando e a nossa ideia aqui justamente é ter essa conversa informal, né? De a gente trocar, falar realmente do dia a dia, aquilo que o pessoal geralmente não enxerga, né? Todo mundo olha no LinkedIn lá, fotinho bonitinha, tal quê, e todo o processo por trás, né? Então, eu lembro que muitas vezes a gente conversava depois do almoço, né? Aquela parte do sorvetinho lá debaixo da árvore lá, com o pessoal conversando, trocando ideia. E a gente falava muito isso, né? De tá sempre disposto a aprender. Hoje eu fui falar com um fulano lá. O cara é muito legal, o cara me ensinou tal coisa que eu jamais achei que ele sabia aquilo e assim vai, né? Outro ponto que eu queria trazer para ti aqui, conversando também com a gurizada, vamos dizer assim, eles trazem. Quando eu vou fazer um currículo, hoje a gente tem aí, tu vai lá, 2 cliques, tu tem um currículo prontinho aí com a IA, né? O que a Irani, assim, bate a cara no currículo, ela fala, isso me serve ou isso ainda não me serve? Tem algum ponto assim que o pessoal pode ficar ligado, pode prestar atenção para não pecar, vamos dizer assim, nessa parte? Sim. Tu traz alguns pontos bem legais nesse bate-papo, né? Que é a inteligência artificial. Hoje a gente usa a inteligência artificial e tá tudo bem, a gente tem que usar, né? A gente tá, né, na era do digital. Fica até contraditório dizer para não usar, né? Sim. Mas eu sempre olho numa contratação o que a pessoa é, né? E o que a pessoa é e o que a pessoa está, ou que ela está em desenvolvimento, ou o diploma dela não é o que é a pessoa. Então tem esses contrapontos, né? Que às vezes a gente pega alguns currículos poluídos, né? Muita informação, que não é o atrativo. Então, como dica, né? Autenticidade. Quem você é de verdade? Por que você está buscando essa oportunidade, né? Por que você quer vir para dentro da organização? O que você tem de diferente que outros não têm? E
E as pessoas esquecem que essa é a cerejinha do bolo, né? Sim, dentro de uma vaga, né, mais técnica ou qualquer outra vaga, tem os pré-requisitos da vaga. Você vai ter que ter o conhecimento técnico, as habilidades, as competências, enfim, as experiências para compartilhar ali. Mas quem é você mesmo? Por que você quer essa vaga? O que você tem de diferente que milhares não têm? Geralmente, quando tu fala de IA, né, o pessoal usa a IA para fazer aquilo mais rápido, para ser mais... E o pessoal acaba esquecendo de algumas coisas, né? Eu vou trazer um fato aqui que aconteceu comigo, que foi o que mudou, assim, a minha percepção das coisas. Eu já contei essa história, talvez tu já escutou essa história, mas até para o pessoal que está em casa nos assistindo, para eles entenderem um pouquinho também e tirar como lição. Sim. Tinha um gestor, que tu conhece, quem é o gestor, que ele me pediu um trabalho, enfim, né? E era um trabalho simples, um trabalho muito simples, que eu poderia ter feito com calma, ajustado bem, mas eu fui nessa de, não, eu quero entregar, quero estar mostrando, quero tá rápido, entregar rápido. Tá, fiz o trabalho ali do meu jeito, entreguei o trabalho. Deu 15 minutos, o gestor ficava numa sala em cima, assim, vem cá. Agora eu vou, fui rápido, vou ganhar um. Cheguei lá e falou assim, senta aí. Sentei, ele pegou o notebook dele e virou para mim. Dá uma olhada nisso aqui. E começou a passar os slides. Começou a passar os slides assim, e eu olhando, fiz um trabalho e tal, não tava nem prestando atenção, tava só pensando, fiz o trabalho errado. Pensando no resultado. E ele me falou assim, tá bom pra ti? Tá bom pra ti? Eu falei, acho que sim, acho que tá bacana. Ele, olha bem, olha com calma. Eu comecei a olhar os slides. Era um aqui, outro lá, outro mais pro canto, sabe? Joguei tudo lá e entreguei. E a partir daquele momento ele começou a conversar comigo de um jeito diferente. Começou a falar assim, não, meu guri, faz isso aqui, ó, deixa alinhadinho aqui. O trabalho tá muito bom, mas faltou capricho. Capricho, sabe? De tu fazer, entregar, não só entregar aquilo que foi pedido, entregar com capricho, sabe? E eu falei assim, é verdade. Poderia ter feito porque tempo eu tinha. Eu quis entregar rápido para mostrar serviço, enfim. E acabei deixando de lado outro ponto, que é o ponto do capricho, de fazer as coisas certas da primeira vez, fazer caprichado. E esse é um ponto também que é difícil às vezes, né? Que muitas pessoas querem mostrar o serviço, querem estar fazendo rápido, enfim, e acaba deixando a parte do capricho de lado. Quando tu enxerga esse tipo de questão, tanto eu vou falar da questão do currículo ou da apresentação, tu tá sentado com o teu futuro colaborador e tu nota que ele está muito rápido, está muito acelerado, ou enfim, tem alguma dica que tu pode dar pro pessoal para melhorar isso? Sim, dá o teu melhor todos os dias, com calma, né? A gente sabe, de novo, né, não sendo repetitivo no termo, a gente sabe que tá todo mundo acelerado, que tá todo mundo a 1000, mas como que eu faço uma entrega? É o teu melhor, é a tua postura profissional. Tu tá ali, tu tá te expondo, de alguma maneira tu tá te expondo. Tu vai para uma entrevista de emprego, tem que ter uma postura para uma entrevista de emprego. Você vai entregar um projeto, tu vai ter que ter uma postura para apresentar aquele projeto. É a tua identidade ali, é teu visual, né? Não, quando eu falo em postura, não é só a postura, a vestimenta, né? É a postura como tu se apresenta, como tu fala, como tu vai falar de um projeto, como é que tu organizou, quanto tempo tu usou, né? E quando tu vai tudo muito acelerado, tu mostra também que tu não tem aquela disponibilidade de olhar com atenção no detalhe, a cerejinha do bolo, né? E às vezes, como tu traz agora nesse teu exemplo, né? Tu tá vendendo o teu profissional, tu tá mostrando. E às vezes tu não te percebe que tu tá no piloto automático, né? E aí eu digo sempre que a gente tem que sempre eliminar a comparação. A gente se compara muito o tempo inteiro. A gente tá na rede social, fulano tá lá magrinho, fulano conseguiu uma oportunidade que eu gostaria de estar lá. Mas todo mundo tem o seu tempo para chegar lá, aproveitando o gancho. Todo mundo tem o seu tempo para chegar lá. O que eu preciso fazer? Dar o meu melhor, com tempo, com tranquilidade. Vou montar um projeto dentro do prazo, olhar, né, o horário, né? Agora lembrei de um fato agora há pouco tempo, né? A gente está sempre refém do digital, né?
Como tu disse, tu coloquei na IA lá, me deu tudo prontinho, eu fui lá e fiz. Que nem eu tava vindo pra cá, coloquei no GPS o endereço, cara, me deu uma rota alternativa lá. Vamos nessa rota alternativa. Mas eu sabia o caminho pra vir pra cá. E aí eu fui pra essa rota alternativa. Cara, quase me atrasei pra vir aqui gravar o podcast contigo. Né? Então, assim, não tem rotas alternativas. A gente tem um caminho pra seguir. Dentro do teu tempo, eu saí organizada, programada, né? Mas quis pegar uma rota alternativa pra chegar um pouco antes. Então, usando como exemplo aqui, entende? Às vezes a rota alternativa é onde vai nos levar para um caminho que muitas vezes não é o correto. Então, fazer as coisas com tempo, acreditar no potencial, sabe? As pessoas muito se sabotam, né? Por essa questão aí, o fulano é melhor que eu, o ciclano é melhor que eu. Aí eu vou lá pro digital, é tudo lindo e maravilhoso. Eu também quero ser lindo e maravilhoso. E tá tudo certo, todo mundo tem capacidade para isso. Mas a comparação nos dias de hoje é que nos ferra como profissionais. A gente tem que ser o nosso melhor usando a nossa identidade, sim, a nossa essência, dando o nosso melhor todo dia, esvaziando o copinho, dando o nosso melhor todo dia. Sabe que tu falou do GPS, agora eu me lembrei de um fato importante. Quando a gente fala do GPS, né, ele nunca fala que a gente tá errado, né? Eu sempre falo assim, recalculando rota, né? Por mais que tu erre 100 vezes, ele vai achar uma rota pra ti, né? Então, aquilo que tu falou, né? O teu copinho tá vazio, tá cheio. Então, sempre tem um começar de novo, recalcular a rota, eu fiz errado isso, agora eu vou acertar. O que eu não posso é eu ver que tá errado e continuar naquela, né? Então, sempre recalcular a rota. Outro ponto que eu queria trazer para ti. Hoje, tu com toda essa experiência, essa maturidade, todo esse conhecimento que tu adquiriu com o passar dos tempos, com a vivência, com aquilo que a gente fala, né? No popular, vamos dizer assim, tomando porrada. Se tu fosse contratar a Ira lá dos 16, 18 anos, tu contrataria ou não? E por quê? Olha, nossa, tu tá bem... Não, a ideia ele tá pegando pesado comigo, tá, gente? Ele não tá poupando, né? Aquilo que ninguém conta aqui, a gente conta, pra tirar. Então, né, a Ira antigamente, né, ela veio muito jovem pra Caxias, né, do interior. Então, assim, se eu for olhar pra Ira de 17 anos atrás pra Ira agora, teve uma mudança drástica aí no meio do caminho, né? Tanto profissional quanto pessoal, né? Então, eu costumo dizer que o grande profissional, ele é uma soma, né? De corpo, mente e espírito. E eles são, esses três pilares têm que estar muito bem alinhados, né? Então, eu saí muito jovem de casa, né? Então, eu sofri bastante na cidade, porque eu não sabia nem pegar ônibus, né? Nem atravessar uma rua, era bem do interior. Então, assim, uma criação mais do fazer o certo, do fazer o correto, né? E aí eu me permiti ao longo do tempo também aprender que eu também posso aprender com meus erros, não só fazer o certo, porque aí tu não gera um aprendizado, né? Tu não gera um conhecimento, tu também precisa errar, né? Então, a Ira, profissionalmente, olhando para ela, lá no começo e agora, se ela viesse, né, ser contratada por mim, eu daria oportunidade pela questão do superar desafios. Sempre foi uma menina que não se acomodou. Eu tô passando por alguma coisa, eu tô passando por algum desafio, mas aquele desafio sempre me motivou a querer aprender, a querer algo novo. Cara, se eu tô passando por isso é por algum motivo. Por que eu tô passando? Então vamos enfrentar esse desafio e vamos buscar. Não tinha conhecimento, não tinha faculdade, não tinha curso técnico. Tinha terminado um segundo grau, né? Que era antigamente chamado, né? E veio então para Caxias muito verde, sem conhecimento nenhum. E foi aprendendo ao longo da caminhada que os desafios vêm, a gente precisa superar. E se a gente errar, tá tudo bem, né? A gente aprende com o erro. A humildade também para dizer, cara, eu errei, tá tudo certo. Vamos aprender com o que eu errei para não errar de novo? Vamos recalcular a rota. Vamos recalcular a rota, tá? O que eu vou precisar fazer daqui para frente? Vamos organizar um planejamento? Quais eram os meus sonhos? Então, eu daria oportunidade por isso. Porque ela sempre foi uma menina muito de sonhar. Mas sonhar sempre com os pés no chão. Né? Eu quero subir lá no topo da montanha. Como é que eu vou fazer?
Eu sei que é uma escalada e que vai ter um monte de coisa no meio do caminho. Como é que eu vou fazer para me chegar no topo da montanha? E sempre muito humilde, sempre levando quem está junto, quer caminhar no mesmo caminho, vamos junto. É evidente que nem sempre tem pessoas ao nosso redor que pensam da mesma maneira. Então eu daria oportunidade para ela nesse sentido, por ela não desistir dos sonhos dela. E manter sempre uma humildade. Cara, errei, vamos acertar aqui e vamos de novo. Então, por esse sentido. Já estamos chegando mais na parte final aqui da nossa conversa. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui. A gente vai ter que fazer uma segunda rodada. Sim, já. Claro, com certeza. Mas para o pessoal que está em casa, principalmente para a juventude, que é o grande intuito dessa nossa conversa, desse nosso primeiro bate-papo. Qual a principal mensagem que tu deixa para o pessoal que está querendo entrar nessa parte de indústria, a parte de administrativo, o pessoal que quer sair da zona de conforto, quer buscar algo melhor? O que tu deixaria de mensagem para o pessoal? Se a vontade, né, do pessoal for vir para dentro de uma área de metalúrgica, encarem. Eu não tenho experiência, não tenho o conhecimento necessário, ou as minhas habilidades não são completas, né? Mas que se desafiem, que se proponham, né, a sair da zona de conforto, a se candidatar nas vagas, a vir para as entrevistas, né, e trazer o seu melhor. Vir, né, com aquilo que você tem de melhor. A autenticidade, a humildade, dizer, olha, eu não tenho todas as habilidades necessárias, mas eu tenho a vontade. Que já é o meio caminho andado, né, ter vontade de fazer algo diferente por si e para a sua carreira profissional. Então, como mensagem mesmo, se permitir a vir, é o seu sonho, é o que você quer, venha para dentro da organização, venha fazer o seu melhor todo dia, venha aprender coisas novas, né? Esteja também aberto, né? Com tudo que a gente conversou até agora, seja aberto para as oportunidades. As oportunidades sempre vêm para quem está aberto, para quem está com um copinho vazio, né? Para vir aprender. Então, acho que essa é a grande sacada, sabe? Traz o seu melhor, você como essência, não precisa copiar ninguém, né? E diga o porquê que você quer, né? Diga o que você tem de diferente e o porquê que você quer. Eu acho que aí tá a sacada de tudo. Ira, meu agradecimento especial. Fico muito feliz de estar te recebendo aqui hoje, uma honra. Tu sabe o carinho que eu tenho por ti, pela profissional que tu é, pelo ser humano que tu é. A gente deu muita risada, aprendi muito contigo e eu queria deixar aqui o meu abraço, agradecer de coração mesmo por tu ter aceitado esse convite para vir aqui falar um pouco de ti, falar um pouco sobre as tuas experiências. Eu acho que eu não peguei muito pesado, eu acho que eu tentei equilibrar bastante, mas a ideia era justamente essa, a gente trazer experiências do dia a dia mesmo, né? Não só aquela parte bonitinho do negócio, trazer aquilo que o pessoal vai encarar no dia a dia, né? Então, deixo aqui o meu agradecimento para ti e espero que numa próxima conversa aí a gente consiga trazer um pouco mais de experiência aqui e agregar mais com o pessoal que está em casa. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, tá honrada por estar aqui. Sempre que precisar e quiser me trazer aí, estou aberta, tá? Oportunidade, sempre querendo aprender algo novo, né? E tá aí disponível também para trocar. São trocas, né? Quanto mais a gente troca conhecimento, mais a gente agrega valor também na vida da gente. Então, minha eterna gratidão, muito honrada mesmo. Também quero dizer para ti que toca a ficha, tá? E você é um profissional diferenciado, então não tenho dúvida que teu sucesso e a tua carreira aí vai ser muito promissora. Tá bom? Pessoal, um abraço a todos. Até mais, pessoal. Esse foi o Papo Produtivo. Até mais.